vai saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos, se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida. Que essa terça-feira seja de milagres, seja de respostas. Eu sou o Bispo Formigoni e mais uma vez estou lhe convidando para orar conosco, para iniciarmos o nosso dia considerando Deus, priorizando Deus, colocando Deus como o nosso Redentor, o nosso Senhor, como o nosso diretor. Quando você serve a Deus, quando você se curva para Deus, Ele muda toda e qualquer situação. Ele transforma a sua vida tal como Ele transformou a água em vinho. Então aqui nós estamos unidos num só espírito, numa só fé, independente de religião, de placa de igreja, uma vez que o nosso Deus é muito maior que religião, é muito maior que placa de igreja. Prepare um copo com água ou uma caneca com água, eu já tenho aqui a minha preparada. Uma vez essa água preparada, consagrada, uma vez ela consagrada, onde ela chegar, ou em quem ela chegar, chegará a cura, chegará o milagre, chegará o livramento, chegará a libertação, chegará a transformação. Você pode deixar o seu nome para oração, o nome de um familiar, de um ente querido. Você pode se inscrever no canal, porque uma vez inscrito no canal, você já recebe uma cobertura de orações. Você vai notar que todos os dias, nesse horário, nós oramos pelos inscritos no canal. Quando você ora, quando você está inscrito, você está recebendo essa cobertura de orações e também sendo notificado todas as vezes que estamos ao vivo aqui, que estamos aqui envolvidos com a fé. Então nós vamos agora já falar com Deus, vamos determinar que esse dia seja de portas abertas, de boas notícias, que esse dia seja de milagres. Se possível, feche os olhos, é momento de oração. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai. Aqui nós estamos mais uma vez iniciando o dia na Tua presença, considerando a Tua grandeza, a Tua existência, o Teu poder, a Tua majestade, pedindo a Tua misericórdia que ela nos alcance, porque não fosse essa misericórdia, há muito nós já teríamos sucumbido, naufragado, e graças Te damos, meu Pai, porque essa misericórdia nos alcançou. Eu peço, meu Deus, toca agora em cada uma dessas pessoas que participam dessa oração, independente de religião, de crença, de placa de igreja. Aliás, o Senhor, quando morreu na cruz, o Senhor morreu por ela, por mim. O Senhor morreu por pessoas e não por placas. Então cura o doente, liberta o cativo, levanta o caído, renova essa pessoa que se encontra aflita, angustiada, depressiva. Abra os céus, meu Pai, e derrama as bênçãos sem medidas. Faça resplandecer a luz do Teu rosto na vida dessas pessoas. Que neste momento, meu Pai, todos sejam envolvidos com a Tua proteção. Aqueles que estão inscritos no canal, que sejam agora cheios da Tua presença, protegidos pelo Senhor. Caia 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, não seremos atingidos, porque o Senhor é quem nos guarda. Consagra a água que ela preparou, fluidifica, energiza essa água, e quando ela beber dessa água, que ela receba sim sabedoria, força, saúde física e espiritual. Abençoa
as famílias, as crianças, guarda, proteja. Abençoa esse país, meu Pai. Que no legislativo, no executivo, no judiciário, predomine a tua misericórdia. Abençoa os fiéis da sua casa, os que vêm semeando nessa obra, que eles possam colher a 100, a 60, a 30 por um. Nós estamos naquele propósito dos 700 escolhidos, como diz a tua palavra, que atiravam com uma funda, uma pedra num fio de cabelo e não erravam. Essa pessoa não vai mais errar, meu Pai. Essa pessoa não vai mais falhar, meu Deus. Ó, meu Senhor, nós entregamos tudo nas tuas mãos. Nós nos rendemos a ti de corpo, alma e espírito, meu Pai. Porque sabemos que onde chega a tua luz, onde chega a tua presença, chega esse poder transformador. Levanta o caído, fortalece o fraco. Que esse dia seja de milagres. Abençoa os trabalhadores. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí onde você está, respire fundo e receba paz, receba vida, receba ânimo, receba força, receba disposição. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Amém? Beba dessa água crendo no sobrenatural. A Igreja Hospital da Alma fica aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Avenida Amazonas, 1744, esquina com Araguari, quase em frente ao Colégio Augustinho. Nessa quarta-feira, nós vamos estar aqui às 7h30 da noite, adorando a Deus, participando da palavra dEle, buscando na palavra dEle o sobrenatural. Você pode recomeçar, se você se afastou, você pode começar, se você nunca esteve, uma vida nova com Deus. Não é para mudar de religião, não, é para mudar de vida que eu estou te chamando. Se você mora em outro estado, país, cidade distante, aí você pode participar virtualmente, através do nosso canal no YouTube. Só se inscrever aí. Aliás, vou deixar aqui as redes sociais, você pode acompanhar o nosso trabalho. Você pode mandar um oizinho aí no nosso WhatsApp, é minha esposa que responde, Ana Cláudia, e você diz assim, eu quero receber os links aí das reuniões. Ela vai salvar aqui o seu número na nossa lista de transmissão e todas as vezes que estivermos aqui ao vivo, ela vai mandar o link para você. E aí você tem que salvar nos seus contatos. Tá bom? Nessa quarta, nós temos aí a agenda também, culto quarta, sexta, cura dos vícios, libertação, solução de problemas antigos. Domingo 8 da manhã, aquela reunião que é para transformar a sua vida, a sua família. Enfim, estamos à disposição para te ajudar. Tá bom? Eu vou deixar uma sugestão aqui de palavra, de pregação, para te enriquecer espiritualmente. Quanto mais forte você está espiritualmente, mais você ganha imunidade contra o mal. Quanto mais fraco você fica, qualquer ventinho te derruba, qualquer probleminha, qualquer tampinha de garrafa faz você tropeçar. Então, se você puder ficar mais um pouco, ouça. Mal não vai fazer, só vai fazer bem. Deus abençoe, bom dia. E sentado mesmo, curve a sua cabeça, feche os olhos e diga, Senhor Jesus, revela a tua vontade, o teu querer para a minha vida, em o nome de Jesus. Amém. Aqui o título diz assim, fonte da vida. Procure não desviar sua atenção agora, não pensar em outra coisa, a não ser prestar atenção no que o Espírito Santo tem a dizer. Sobretudo, o que se deve guardar, está em Provérbios 4, no versículo 23 em diante. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se o coração, preste atenção aqui, ele é a fonte da vida. Imagine aquelas pessoas que, ao invés do coração dela ser uma fonte a jorrar, porque uma fonte a jorrar, a água se renova a cada minuto, a cada segundo, a cada dia. Ao invés de ser uma fonte a jorrar esse coração, se ele for uma cisterna rota, de água parada, de água
podre, o que esse coração com água podre não pode gerar na vida dessa pessoa? Porque quantos são aqueles que o coração tem sido uma cisterna rota, com água parada, com água podre, e só vai acumulando bicho, só vai acumulando sujeira, porque ela deixou o coração ser contaminado pela malícia, pelos maus olhos, pela mágoa, pelo ressentimento. Ela deixou o coração ser contaminado por tudo aquilo que não presta, e ela deixou de viver o amanhã, deixou de viver o futuro, ela deixou de crer no futuro para viver só o presente. São pessoas que estão morrendo dentro de si, porque o coração que deveria ser fonte se tornou numa cisterna com água parada. Aí você vai me dizer assim, mas ô bispo, o que eu faço então para guardar o meu coração? Como fazer? De que maneira eu tenho que agir para guardar o meu coração? Ainda falando de uma cisterna rota com água parada, você sabe que se você colocar aí depois no Google, polvo mata tubarão, você vai se surpreender. Como que um polvo, aquele bicho que parece inofensivo, com aqueles tentáculos, ele consegue matar um tubarão, que é um animal feroz, que tem uma mordida de algumas toneladas, um tubarão que é puro músculo. Como que um tubarão consegue ser morto por um polvo? É muito simples de entender. O tubarão só consegue respirar porque ele não para nunca de nadar. Então, quando ele está nadando, e ele é muito ágil para nadar, aquelas guelras que tem do lado, vai oxigenando, e ele consegue respirar. Mas quando o polvo abraça o tubarão com seus tentáculos e paralisa o tubarão, ele para de nadar, ele para de oxigenar e ele morre. O diabo também descobriu que se nós pararmos de respirar o oxigênio da fé, o diabo descobriu que se ele te parar, se você parar de orar, parar de buscar, parar de fazer voto, parar de crer, parar de usar a fé, você morre espiritualmente. Tem muitas pessoas que a vida se transformou numa cisterna rota, com água podre, com água parada, justamente porque ela parou de crer, ela parou de ouvir a voz de Deus para ouvir as vozes do inferno, da dúvida, do diabo, da mágoa, do ressentimento. Ela parou de olhar para Jesus para olhar para os demais. E porque ela parou de olhar para Jesus, ela parou de se movimentar na fé. É aquela história do cavalo que caiu numa cisterna que não tinha água, e tentaram içar o cavalo, tentaram tirar o cavalo, não conseguiram, chegaram à conclusão que era melhor enterrar ele vivo. E à medida que iam jogando terra naquele buraco, a terra ia caindo no cavalo, ele ia se batendo, e a terra ia caindo por baixo, e quanto mais terra jogava, mais o cavalo se batia, e a terra ia caindo por baixo, até que ele foi subindo e conseguiu sair. Estão enterrando você vivo, e se você ficar paradinho, você vai morrer. Mas se você, mesmo nesse buraco, as pessoas jogando terra para enterrar você vivo, se você continuar se mexendo, se você continuar crendo, se você continuar orando, se você continuar lutando, você vai sair desse buraco. Você vai sair dessa situação que hoje parece irreversível, que hoje parece que esse problema vai te matar, que esse problema vai te enterrar. E aí, como guardar o coração? Ainda em Provérbios diz assim: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Primeira coisa que eu tenho que guardar, proteger, para guardar o meu coração, são os meus lábios. A Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. É o que sai dos nossos lábios. Porque o ser humano,
ele tem uma tendência extraordinária de querer vingança, de querer retrucar. Se você ali na rua, sem querer você fechar algum carro, o sujeito desse carro, ele vai mostrar o dedo, vai mostrar a mão, ele vai te xingar, ele vai gritar com você. E a tendência dos nossos lábios é querer retrucar. A tendência dos nossos lábios é querer pagar com a mesma moeda. E nessa da gente retrucar, pagar com a mesma moeda, nós vamos sujar o coração. É fácil você ser caluniado, xingado, e você ficar quieto. Não, não é fácil. É como se você tivesse que engolir um gato de marcha ré. Sim ou não? Não é fácil. A vontade da carne na hora é você também retrucar. É você falar o que vem na tua cabeça. Mas aí você abaixa o vidro, pede desculpa. Ele continua xingando, você manda um beijo. É fácil? Não, a vontade que é de você fechar ele de novo, é de você puxar o freio de mão, ele continuar buzinando atrás, você puxa o freio de mão. E eu já fiz isso, eu já errei também, todos nós já erramos. Todos nós já falhamos. Sim ou não? Mas isso contamina o coração, isso não traz benefício. Isso só traz prejuízo. Às vezes o sujeito desce e mata, só porque o outro fechou. Só por conta disso. Mas ele acha que ele está no direito de descer, matar, xingar, brigar, porque alguém fechou, como se ele nunca tivesse fechado ninguém. Como se ele nunca tivesse errado no trânsito com ninguém. Então você vê que a tolerância hoje é zero para quando erram conosco. Mas quando nós erramos com alguém, nós queremos que esse alguém nos tolere. Nós queremos que esse alguém tenha paciência conosco. Você vê que hoje as pessoas, elas se tornaram juízes dos outros. São pessoas que parece que elas querem discutir tudo sobre tudo e são as donas da verdade. E aí se sai uma notícia da Lava Jato, o sujeito roubou, roubou bilhões. Aí vai aquele que se julga o juiz dos outros, e ele quer julgar, ele quer apedrejar, ladrão, bandido e tal, mas ele mesmo, às vezes, roubou uma caneta do escritório que ele trabalha, e ele quer jogar pedra no que roubou alguns bilhões. Ah, mas eu roubei só uma caneta, mas roubou, não tem pecadinho e pecadão. Está entendendo sim ou não? Aquele mesmo que condena os outros, que apedreja os outros, quando erra no trânsito, ele também passa no sinal vermelho quando ele está atrasado. Ele também corta pelo acostamento quando ele está atrasado. Ele também tem os seus erros, as suas falhas, mas ele não quer tolerar dos outros. Mas ele quer que tolerem a dele. Então, guardar o coração para que o coração seja a fonte da vida, primeira coisa, é os lábios, é a boca. A boca fala o que o coração está cheio. Se o coração está cheio de podridão, se o coração está cheio de maldade, a boca só vai pronunciar isso também. Esse é o primeiro detalhe para guardar o coração. E o segundo, os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Segundo passo para guardar o coração é você olhar só para Jesus. Se você olhar para o seu lado, para as pessoas que estão ao seu lado, você vai começar a condenar, você vai começar a comparar. Se você é uma pessoa que quer ser de Deus, ou é de Deus, você só vai olhar para cima, que é onde está Jesus, e para frente, que é onde está a vitória. Tem gente morrendo hoje espiritualmente porque vive olhando para o passado. Vive olhando para o que acertou ou para o que errou. Abandona o seu passado. Se divorcie do seu passado. O que aconteceu, aconteceu. O que errou, errou. O que acertou, acertou. Olhe para frente. Para de olhar para o lado. Para de olhar para trás. Para de olhar para as pessoas que estão do seu lado. Procure olhar só para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Se você olhar para Jesus, você nunca vai se decepcionar.
Por que que eu me decepciono com os homens? Porque eu fico olhando para os homens, esperando alguma coisa deles. Por que que eu não me decepciono com os homens? Porque eu não espero nada deles. Mas eu espero no meu Senhor, no meu Redentor. É fácil? Não. Olhar só para Jesus? Não, não é fácil. Mas você tem que sacrificar. Se eu quero guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida, e eu quero que a minha vida seja uma fonte a jorrar em todas as áreas, eu vou ter que guardar a minha boca, eu vou ter que guardar os meus olhos. E outra coisa que eu tenho que guardar para guardar o coração são os pés. Aí diz assim: pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Os nossos pés, ele é o nosso transporte. É o nosso meio de transporte. Mas se eu der autonomia para os meus pés e não usar a minha cabeça, a minha consciência, os meus pés vão me levar para o mal. A Bíblia fala pés que se apressam para o mal. E uma pessoa, ela pode ficar fora de si, mesmo achando que está com a razão. Você vai entender isso quando você lembra da passagem do filho pródigo. O filho pródigo, quando pede a herança para o pai, e ele vai embora de casa, ele já estava fora de si, só que ele não imaginava que estava fora de si. Ele só foi descobrir que estava fora de si quando ele caiu em si, lá no chiqueiro dos porcos. Ele pega a herança que o seu pai entrega e ele vai gastar com as amizades, porque o dinheiro traz amizades, o dinheiro traz festas, baladas, o dinheiro traz mulherada. E quando o dinheiro acaba, porque aquela amizade foi construída com dinheiro, a amizade acabou. Porque aquelas baladas e mulherada foram construídas, conquistadas com dinheiro, o dinheiro acaba, todo mundo foi embora. E aí o filho pródigo ficou sozinho, e a única coisa que ele encontrou foi um emprego para trabalhar no chiqueiro dos porcos, e se quiser comer, vai ter que comer a comida dos porcos. Aí a Bíblia diz que lá no chiqueiro dos porcos, o filho pródigo cai em si. E diz: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Mas durante todo o período que ele saiu da casa do pai, que os seus pés o levaram para as baladas da vida, ele já estava fora de si, ele só não sabia. Ele só foi cair em si quando já estava no chiqueiro. E aí, eu quero que você analise que essa passagem de guardar o coração, guardar a boca, guardar os olhos, guardar os pés, isso Deus está nos alertando para evitar o problema. Mas e aquele que não guardou os lábios, não guardou os olhos, não guardou os pés, e estão hoje com uma podridão, como um chiqueiro dentro de si. Estão com água rota dentro de si. Para esse existe salvação? Existe. Para esse existe arrependimento? Se ele cair em si e abandonar o pecado, existe perdão. Mas o grande problema é quando nós somos sequestrados pelo nosso orgulho, pelo ego, e não conseguimos ouvir a voz de Deus. Não conseguimos descer espiritualmente falando. Você lembra de Naamã? A Bíblia diz que ele era general do exército, do principal exército que existia na época. Ele era herói de guerra. Naamã, ele era cheio de medalhas, de títulos. Ele era respeitadíssimo como general da guerra. Mas a Bíblia diz, porém, ele era leproso.
Quando ele chegava em casa e tirava as suas medalhas, tirava a sua farda de general, ele era um homem doente. Ele era um homem leproso. Ele tinha uma doença incurável, que todas as suas medalhas, os seus títulos, não compensavam. Da porta de casa para fora era respeitadíssimo, mas dentro dele, ele era enfermo. Dentro dele ele estava morrendo, dentro dele ele estava cheirando mal, dentro dele ele estava sofrendo. E aí, para quebrar o orgulho de Naamã, porque a maior doença dele não era a lepra, mas era o orgulho, Deus usa uma empregada da casa dele para dizer que se ele fosse até o profeta Eliseu, ele seria curado. E aí ele pega os seus soldados e ele chega na casa de Eliseu com todo requinte de autoridade de general. Você imagina hoje o chefe da SWAT dos Estados Unidos, ele desce de helicóptero na tua casa, ele para a rua da tua casa, soldados para todo quanto é lado. Quem está chegando? Está chegando o general do exército dos Estados Unidos. Está chegando o homem cheio de patentes, de medalhas. E quando ele chega na casa de Eliseu, com toda a pompa de general, a Bíblia diz que Eliseu nem sai para atender ele. Eliseu nem foi conversar com ele. Eliseu deu só um recado. Diz para ele que se ele quiser ser curado da lepra, ele tem que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Quando ele recebe isso, ele fica indignado, ele fica injuriado. Por quê? Porque ele estava apoiado no seu título, nas suas medalhas. Como que pode, ele disse? Eu pensei que ele ia vir aqui, ele ia botar a mão na minha cabeça, ia restaurar a lepra, eu ia ficar curado. Mas ele nem me atender, ele me atende e ainda manda eu mergulhar no Rio Jordão, que era um rio considerado sujo. Lá na minha cidade tem rios mais limpos. Se fosse para tomar banho, eu tomava banho lá. Se fosse para entrar numa água, eu entrava nas águas que tem lá. E aí um soldado raso, mais uma vez para quebrar ele, chega para ele: permissão, senhor? Se ele te pedisse algo mais difícil, o senhor não faria? Ele só pediu para mergulhar no Rio Jordão, a gente já está aqui. Não custa fazer um teste. Vamos lá. E aí o general da guarda vai lá no Rio Jordão. E por que tinha que ser 7 mergulhos? Você imagina? Os soldados, todo mundo que obedecia aquele general, está vendo ele, mergulha uma vez. Ele olha para a sua pele, está do mesmo jeito. Ele deveria pensar assim: que mico que eu estou pagando. Mergulha a segunda, a 5ª vez, a pele está do mesmo jeito, com lepra. Mergulha a 6ª vez, mas a Bíblia diz que na 7ª vez, a pele ficou limpa como a pele de uma criança. O profeta não foi falar com ele, só falou o que ele tinha que fazer. E quando ele fez, o milagre aconteceu. Às vezes, a nossa doença espiritual não deixa a gente mergulhar na palavra de Deus, não deixa a gente mergulhar no colo de Deus, no altar de Deus. A gente chega até o primeiro lugar na cadeira da igreja, mas a gente não mergulha no altar, não mergulha na hora que é para ser fiel, não mergulha na hora que é para ser dizimista, não mergulha na hora que é para fazer voto, não mergulha se entregando 100%. A gente não deixa os nossos eus de lado, os nossos títulos de lado. Pelo contrário, a gente vem na igreja e qualquer coisinha que acontece, a gente reclama, a gente murmura, a gente fala como o Naamã disse: mas eu pensei que ia ser diferente. Eu cheguei lá na igreja achando que para resolver o meu problema, que para mudar, ele ia botar a mão na minha cabeça, ele ia fazer isso, ia fazer aquilo, ele ia dar cambalhota, o milagre ia acontecer. E aí ele prega que eu tenho que ser dizimista fiel. É o Rio Jordão, que ninguém quer mergulhar, mas que está ali a resposta. Eu seguir a direção de Deus sem reclamar, sem murmurar.
É se entregar 100%, é mergulhar 100%, abandonando os seus achismos, deixando de lado o que achamos ou o que pensamos. E aí, voltando no filho pródigo, quando ele cai em si, e ele volta para a casa do pai, o pai o recebe com alegria. O pai o recebe com alegria. O pai o abraça, beija, dá roupas novas para ele, dá uma festa para ele. Se hoje eu, você, nós estamos sendo uma cisterna podre, e por conta disso, a nossa vida podre, se nós mergulharmos na presença de Deus, se entregar a Ele, Ele nos limpa, Ele nos lava dessa lepra, Ele nos limpa da malícia, do pecado, Ele nos limpa de toda podridão, Ele nos purifica. O que Deus mais quer fazer em nós é nos salvar. O que Ele mais quer fazer é escrever o nosso nome no livro da vida. Porque para Ele curar Naamã de lepra, era só Eliseu lá de dentro falar assim, ó, fala para ele levantar a mão, abaixa a mão, manda ele procurar a lepra, não tem mais nada. Mas precisou ele mergulhar, para ele se quebrantar. A maior doença de Naamã não era a lepra, era o orgulho, era o apego aos seus títulos, às suas medalhas. Às vezes nós somos fortes para os outros, mas estamos doentes por dentro. E hoje Jesus quer cuidar do que está dentro, transformando, limpando, purificando. E aí você vai sair daqui sendo uma fonte de água viva. É você agora descer do pedestal. É você nessa oração que nós vamos fazer, você descer os degraus da vida e falar, meu Deus, eu realmente não sou nada, não sou ninguém. Sem o Senhor eu estou perdido. Você pode ter dinheiro, você pode ter título, você pode ter mansão, você pode ter o melhor carro, a melhor casa, mas se você não tiver o Espírito de Deus, você é o mais infeliz dos homens. Com dinheiro, com conquistas, você consegue até amizades, que as mesmas que são construídas pelo dinheiro, quando o dinheiro acaba, também vão embora. Mas se você tiver vida com Deus, vida com o Senhor Jesus, você pode não ter hoje a mansão, o carro, mas você tem paz aqui dentro. E você sabe que o conquistar é consequência da fé. Você vai chegar lá. Mas chegue lá sadio, com saúde espiritual. Amém?